Professora Valdiana Gomes, produção textual, redação para vocês. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda da aula de hoje, vamos para a nossa acolhida. Hoje eu trago uma passagem bíblica que está presente no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 15, que diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e assim sejam agradecidos, certo? Então, essa é a indicação da nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E a gente faz assim agora a nossa agenda, né? A gente tem essa conversa, esse momento de espiritualidade tão importante, tão cultivado em nossa escola. E a gente vai para a correção da página 105 a 111, tá bom? Depois a gente vai fazer umas anotações importantes, uns pontuamentos, né? Que eu irei fazer para vocês, tá certo? E a gente vai para a indicação da atividade da 112 e 103. Então, vamos lá. Página 105. O texto que você acaba de ler é uma entrevista. Gênero textual bastante comum em mídias jornalísticas, no caso, uma revista semanal de grande circulação. Antes de passarmos à análise da entrevista propriamente dita, observe os elementos que a precedem. A. Qual é a manchete, isto é, o título da matéria jornalística? Aí, doutor e palhaço. Né? Qual é o pequeno texto introdutório que aparece logo após a manchete? O médico norte-americano, cuja vida virou filme, diz que o humor e a esperança são bons auxiliares no tratamento dos doentes. Muito bem. Página 106. O primeiro parágrafo do texto tem a função de apresentar o entrevistado aos leitores. Releia-o e complete os seguintes dados a respeito do entrevistado. Nome, né? Patsy Adams, profissão médico. O que faz nos hospitais? Anima os pacientes com brincadeiras para reduzir o sofrimento deles. Filme que foi baseado em sua vida? O amor é contagioso. O que diz em seus livros? Ele defende o emprego de sentimentos como o humor, a compaixão, a alegria e a esperança no tratamento de pacientes e afirma que o medo que os médicos têm de cometer erros destrói a relação entre médico e paciente, né? Antes de fazer a entrevista, a jornalista obteve várias informações sobre o entrevistado. Que fontes ela consultou para obter essas informações? O filme baseado na vida do entrevistado e os livros que ele escreveu. Assinala a alternativa correta a respeito de Adams e dos médicos que ele critica. Adams defende que os médicos atendam muitos pacientes para ganhar mais dinheiro e os demais médicos valorizam os sentimentos como meio de tratamento dos pacientes? Não, né, pessoal? Adams valoriza o sentimento como meio de tratamento do paciente e os demais médicos tendem a esconder seus sentimentos? Verdade. B. Transcreva da entrevista o trecho em que o entrevistado sugere um meio de os médicos evitarem atrasos no atendimento de pacientes com consulta marcada. O médico demora muito para atender? Para ele que agende menos consulta, o paciente tem esse direito. Qual a comparação que o entrevistado faz entre os antigos médicos da família e os médicos atuais? Os médicos de família iam até a casa do paciente, ouviam todos com atenção e os conheciam pelo nome. Hoje o paciente é tratado como cliente de loja, que paga para obter o serviço. A resposta à terceira pergunta da entrevista diz que o paciente é mais responsável pela própria recuperação do que o médico, do que o está tratando. Segundo explicações do próprio entrevistado, por que isso acontece? Por causa do estilo de vida inadequado do paciente, devido à má alimentação e ao sedentarismo, e pelo fato de o médico só ser procurado quando o paciente já está muito mal. Oitava. Em geral, quando uma mídia decide publicar uma entrevista é porque considera que o entrevistado tem algo de importante ou interessante a dizer a seu público. Nesse caso, que aspectos do entrevistado o tornam importante ou interessante para o público da revista em que a entrevista foi publicada? Assinale a alternativa que considerar mais relevante. Então, nós vamos lá. Patsy Adams é uma celebridade, pois sua vida foi tema de um filme Hollywood? Não, não é isso não. É um palhaço e os palhaços atraem muitas crianças? Também não. É um senhor muito bem sucedido em sua vida familiar? Não. É um médico, conhecido internacionalmente por suas características incomuns e pioneiras no exercício da profissão de médico. Isso, verdade.
Tem muita fé e por isso é muito admirado. Não, não, não. Resposta correta, item D. Aí nós vamos para a página 108, né, em conexão com sociologia, o papel do médico, aula de medicina. Releia. Né? Grande parte dos médicos, infelizmente, ainda está mais preocupada em garantir seu salário no fim do mês. Eles não gostam da roupa que usam, não gostam de seus pacientes. O termo destacado é um pronome relativo. Sua função é substituir a palavra roupa. Eles usam a roupa, eles não gostam da roupa. Eles não gostam da roupa que usam. Agora releia esse outro trecho da entrevista. O paciente com fé tem uma capacidade maior de entrega, o que lhes traz conforto em todas as situações. Observe que, nesse caso, a expressão destacada se refere a toda a oração anterior. O que traz conforto ao paciente é o fato de ele ter uma capacidade maior de entrega. Essa expressão é composta do pronome demonstrativo o e do pronome relativo que. Nos itens a seguir, complete as frases unindo as partes com a ajuda do relativo que ou da expressão o que. Então, vamos lá. Ontem choveu o tempo todo, o que estragou nossos planos de passar o dia na praia. A chuva, que não parou um minuto de cair, estragou nossos planos de passar o dia na praia. A ausência do espelhinho retrovisor, que tinha sido arrancado, dificultou muito minha visão lateral do trânsito. O espelhinho retrovisor tinha sido arrancado, o que dificultou muito minha visão lateral do trânsito. Todos os jornais noticiaram o lançamento do filme, o que contribuiu bastante para o sucesso da noite de estreia. O filme, que foi visto por centenas de espectadores na noite da estreia, teve divulgação em todos os jornais. As entrevistas com personalidades, certo? Ou especialistas são precedidas de um texto cuja função é apresentar um entrevistado ao público. Essa apresentação pode ser longa, como a do texto 1, ou bem mais curta, com a linguagem a variar de acordo com o veículo em que a entrevista é publicada. Veja a seguir, textos introdutórios de entrevistas com o diretor de animações Carlos Saldanha, A Era do Gelo, publicados em 3 mídias diferentes. Né? Aí nós temos aí, vocês devem ter visto, e toda essa composição dos textos, né, no formato necessário para o seu entendimento, tá bom? Então, a gente vai agora continuando na indicação da aula e a gente traz para vocês aí especificidade do gênero entrevista. É um gênero oral, pode ser transcrito e publicado em revistas, jornais e na internet, ou transmitido pela televisão ou pelo rádio. Caracteriza-se por perguntas e respostas, envolvendo o entrevistador e o entrevistado, isso é muito importante. O entrevistador faz perguntas e orienta a conversa. O entrevistado responde aos questionamentos e fornece as informações, tá certo? E aí a gente vai primeiro para os objetivos e depois para as características para que você compreenda bem. O primeiro objetivo, né, é informar o leitor o aspecto do entrevistado, como informações pessoais, profissionais, detalhes de sua escolha, de sua ocupação, da sua profissão, tá certo? Projeto que realiza, né, opiniões e visões de mundo, tá certo? Apresentar uma pessoa que fala em nome dela mesma, em nome de algo ou alguém que ela representa, seja para o leitor a conhecer, seja para saber mais detalhes a respeito de alguém ou de algo já conhecido dele. Divulgar informações importantes sobre fatos e episódios, especialmente os de interesse público, que proporciona discussão, debate e reflexão. Gênero basicamente oral, é comum a transposição de modalidade em sua produção. Na primeira etapa, ocorre a produção oral e na etapa seguinte a entrevista oral é transcrita, tá certo? Para depois passar por edição e revisão até seu formato final. Eventualmente pode ocorrer por escrito, caso o entrevistador e o entrevistado não possam se encontrar pessoalmente, é uma possibilidade, né? Pode ser realizado de modo espontâneo, sem um planejamento prévio de ordem de perguntas a ser feitas ao entrevistado. No entanto, é mais recorrente que seja planejado, né, mais eficaz, com uma ordem pré-estabelecida de perguntas. Mesmo que o planejamento das perguntas seja seguido, o entrevistador pode improvisar e inserir perguntas não previstas de acordo com as respostas do entrevistado, tá bom? Aí nós vamos ter aí a linguagem, predominantemente formal, seja na parte oralizada, seja na etapa escrita, a não ser que a intenção do produtor seja estruturada para deixar transparecer a informalidade, segundo seus objetivos, tá certo? Está associada aos objetivos da entrevista e pode conter vocabulário especializado ou não, o que vai depender do público-alvo e, né, do portador e que ele vai ser publicado. Então,
bastante atenção ao tipo de linguagem, bastante atenção às características, bastante atenção ao formato em que essa entrevista deve aparecer para a sua identificação, tá certo? Em relação à estrutura, ela não é obrigatória. Muitas entrevistas iniciam com o perfil do entrevistado, que ocorre antes das perguntas e respostas, especialmente quando o entrevistado não é uma pessoa conhecida do público em geral. Construída por meio de perguntas e respostas. Quando escrita, podem ser aplicados recursos que facilitam a identificação de quem pergunta e de quem responde. As perguntas podem aparecer com destaque, um exemplo, início das perguntas. Podem conter só as iniciais da letra do entrevistado, do veículo ou instituição que a pessoa representa, ou qual trabalho também foi entrevistado, certo? Então, a gente retoma aí, né, para a nossa agenda, onde vocês irão fazer a atividade da página 112, né, começa na 112, 113, tá bom? Bem direitinho, tá certo? Aí na próxima aula a gente começa, né, com essa análise, tá bom? Vocês vão escrever, né? E eu vou depois fazer a análise das produções de vocês, tá certo? Um abraço carinhoso, até a nossa próxima videoaula, fique com Deus. Não esqueça de atualizar a sua agenda, não deixe nada para a última hora.